Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui juntos em mais um ano, mais uma edição do Empreconte, esse evento que visa fomentar o empreendedorismo contábil, promovido pelo meu amigo Ricardo, né, o nosso contador consultivo, e traz esse evento maravilhoso com grandes nomes para a gente conversar cada vez mais sobre contabilidade e empreendedorismo de uma forma conjunta. Inicialmente eu queria agradecer o convite, estar mais um ano participando, colaborando, né, com o crescimento da classe e dizer a todos que estão assistindo essa palestra que aproveitem ao máximo esse evento. Tem grandes nomes e me colocar à disposição também, antes de dar continuidade, né, já de início, já me colocar à disposição para quem quiser conversar, tirar dúvidas, enfim. Vamos ter um papo aí pela frente para falar sobre perícia contábil, que é uma área que tantas pessoas têm interesse e muitas vezes têm receio, né? Não sabem como começar, o que fazer para começar, e hoje a gente vai bater esse bate-papo, vai fazer esse bate-papo. Na verdade, quando me perguntam, né, o que é que eu faço para começar em perícia, eu sempre me pergunto, né, se eu voltasse há um tempo atrás, o que é que eu faria para começar a perícia? Ou se eu estivesse começando hoje, como é que eu faria isso? Eu gosto de me refazer essa pergunta porque me faz lembrar minha história. E, na verdade, estou aqui para dizer que não existem estereótipos para a gente alcançar onde a gente quer chegar. A gente só precisa querer, né? Não importa se você já formou, se você é jovem, se você é velho, se você é mulher, se você tem experiência, se você deseja chegar a um objetivo, se você tiver determinação e resiliência naquilo, você vai alcançar. Eu digo isso porque eu sou contadora, né? Eu me formei na Universidade do Estado da Bahia, em 2017 para 2018, e eu sempre atuei com controladoria. Eu não tinha experiência em perícia, né? Perícia, na verdade, até aquele momento não era algo que eu visava, mas aí, assim que eu me formei, a UFBA, né, Universidade Federal daqui da Bahia, abriu a pós-graduação nessa área, e então eu resolvi conhecer, né, explorar essa nova área. E iniciei a pós-graduação, comecei a fazer diversos cursos práticos de cálculo, de matemática financeira, de contratos, área trabalhista, área previdenciária, enfim, comecei a explorar bastante a perícia e vi que realmente era o que eu gostava, né? Estou há 2 anos e meio, basicamente, com perícia. E em nenhum momento, por um momento, inclusive, eu conciliei a minha atividade dentro de uma empresa com a perícia, ou seja, eu era CLT e eu conseguia ainda assim fazer meus cálculos, atender umas demandas de um certo escritório que eu tinha parceria, ainda tenho até hoje. Depois de um momento, eu empreendi na perícia contábil, né, que foi basicamente em junho desse ano. Eu resolvi empreender, né, de forma autônoma na perícia. Então, é uma área que eu gosto de explorar porque é uma área que tem espaço para crescer. E hoje a gente vai conversar, né, sobre como ingressar nessa área. Eu vou fazer uma projeção aqui de um material que eu preparei e desejo a todos uma boa experiência aí. Então, vamos falar de perícia contábil, como ingressar e trabalhar na área, né, em Pré-Conte 2020, na segunda edição. Eu coloquei no rodapé os meus contatos, né, o LinkedIn e o Instagram. Para quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para falar comigo. Então, quem pode ser perito contábil? O perito contábil, né, ele é aquele profissional que tem a graduação concluída, ele é bacharel em ciências contábeis. Ele está registrado e está regularmente em dias, né, vamos dizer assim, com o Conselho Regional da região. Né? Eu, no caso aqui da Bahia, eu devo estar regularmente registrada no Conselho Regional daqui da Bahia. Isso é interessante, esse ponto, porque existe também o Cadastro Nacional de Peritos Contadores, que é o cadastro que o CFC, né, lançou, onde a gente faz uma prova de exame de qualificação técnica. É muito importante até para a questão do nivelamento dos profissionais que estão ingressando na área. Muita gente tem dúvida sobre só pode ser perito com o CNPC, e a verdade é que, por enquanto, não é obrigatório, tá? Mas eu sempre recomendo que a pessoa faça o exame de qualificação técnica, porque, na verdade, além de ser um balizador, né, de ser um diferencial para aquele profissional que possui aquele título,
Em breve, nós estaremos utilizando esse cadastro. No caso, as justiças estarão, os tribunais estarão fazendo utilização desse cadastro para a sua nomeação. A gente espera que seja utilizado dessa forma, né, como é até previsto no Código de Processo Civil, onde haverá um cadastro único que oferecerá maior oportunidade para todos os peritos, né, os novos e os antigos. Porque existe também uma questão que circunda a perícia, é que só é nomeado quem é de confiança, quem já está há muito tempo nos tribunais. E hoje em dia isso tem mudado um pouco, os novos peritos estão tendo a oportunidade de ingressar na área, e graças ao novo Código de Processo Civil, né, que trouxe isso, e a tendência é que com o Cadastro Nacional de Peritos Contadores, essa rotatividade de nomeações também aumente. Então, para ser perito contábil é dessa forma, né, da forma técnica, as habilidades técnicas que a gente pode mencionar. E trazendo o objetivo da perícia, né, a perícia ela tem o objetivo de revelar a verdade em relação aos atos e fatos alegados em relação aos documentos contidos e subsidiar a decisão de um julgador. Como assim, Mariana? Na verdade, é o seguinte, a perícia ela vai existir dentro de um contexto litigioso, né? Uma parte vai alegar algo, a outra parte vai alegar uma outra questão, e essas duas partes vão entrar em um litígio, né? Um conflito. O juiz, o mediador, o árbitro, ele vai estar ali para resolver aquela questão. Mas muitas vezes o que está sendo discutido, apesar de estar dentro da esfera legal, né, o que tem direito ou não, ela vai ser resolvida de uma forma financeira, ela vai ser liquidada em valor monetário. E esse valor monetário, muitas vezes, ele é mensurado por aplicação de métodos científicos específicos, por exemplo, da contabilidade, vamos dizer assim. Então, o perito é aquele profissional expert em determinada matéria, ele vai levar a questão fática para os autos de uma forma que a pessoa que não tenha conhecimento em contabilidade consiga entender o que é que está naquele, o que é que está naquele, o que é que precisa ser esclarecido, né? Vamos dizer assim, dentro de um conflito entre um cliente e um banco, onde precisa se esclarecer questões dos contratos, o perito ele vai auxiliar o juiz dizendo se aquela taxa de juros ela está correta ou não, ela está dentro do que é permitido pelo Banco Central ou não, se houve incorporação de juros dentro de um saldo devedor ou não. Então, assim, eu costumo dizer, né, que o juiz ele entende de direito. E quem entende de contabilidade, dessas questões de matemática financeira, dessas particularidades que o contador domina, é justamente o contador. Então, o juiz ele precisa de um auxiliar nessa esfera, ele precisa de alguém de confiança dele para dizer qual é seu olhar sobre isso, me passe seu olhar e assim eu vou tomar uma decisão. Então, o perito ele é essa pessoa de confiança do juiz, tá? E ele vai exercer o objetivo da execução do seu trabalho, ou seja, o objetivo da perícia, é levar essa verdade contida nos autos através de um método científico, análises técnicas e análises científicas também. Onde é que acontece a perícia contábil? Eu trouxe aqui a estrutura do Poder Judiciário e eu circulei dentro da primeira instância o juiz de direito, o juizado especial, o juiz federal e o juizado especial federal. Vou dar um panorama geral, né, dessa estrutura do Poder Judiciário. Na verdade, o nosso judiciário é uma máquina, vamos dizer assim, ele funciona da seguinte maneira. Existem as justiças especializadas, que é a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. E existe uma justiça mais comum, que ela vai estar dividida entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Tanto uma contra a outra possuem duas esferas, a primeira e a segunda instância. Na primeira instância, existem os juízes e na segunda instância, os desembargadores, né? Na primeira instância, é onde ocorrem as decisões, as sentenças, onde o juiz chega a uma decisão para resolver aquele caso. Quando as partes não estão satisfeitas com a resolução do caso dada pelo juiz, eles recorrem a essa decisão, levando o caso para uma instância maior, que é a segunda instância, onde há uma turma recursal, né, de desembargadores que vão votar sobre a procedência
ou a reforma daquela sentença. Então, onde é que acontece basicamente a perícia? A perícia ela vai acontecer dentro da primeira instância, né? Ela vai subsidiar a decisão do juiz, porque uma vez a decisão tomada, na segunda instância, vai funcionar basicamente para reformar ou não a primeira decisão. Então, não se usa de prova dentro da segunda instância, né? As provas, elas são juntadas aos atos, vamos dizer assim, geralmente até a primeira instância, até a decisão do juiz, a sentença. E dentro desse trâmite processual da primeira instância, a perícia ela pode acontecer tanto no antes da sentença, né, que é na fase de conhecimento do processo, onde as partes juntam os seus documentos comprobatórios, né? A parte que está entrando com a ação, ela vai juntar os documentos que comprovam que ela está certa, e a parte que está sendo acusada vai juntar os documentos que comprovam que ela não está errada. E o perito ele vai entrar nessa seara para examinar os documentos e dizer se alguma parte tem, no caso nem dizer se alguma parte tem razão, porque essa decisão é exclusiva do juiz, mas sim dizer se tecnicamente há fundamento em qual das duas alegações, tá? Então, o perito ele vai estar nessa função. Claro que eu estou norteando esse discurso para a condição de perito do juiz, ou seja, aquele perito que ele está como auxiliar da justiça na decisão do magistrado, tá? A gente vai ver logo em seguida que o perito ele também pode estar auxiliando uma das partes. Nesse sentido, ele vai estar como assistente técnico. Então, basicamente, é nessa esfera que acontece a perícia judicial. E eu coloquei algo que chama atenção ali, que a perícia ela pode acontecer antes de chegar na esfera judicial. É justamente aquelas perícias, né, aquelas perícias prévias, aquelas perícias feitas para verificar a viabilidade de propor alguma ação, por exemplo. Hoje em dia existe o risco da sucumbência, né? Aquele risco onde se o advogado pedir mais do que comprovadamente direito tem a parte, ele vai pagar um percentual em cima da diferença cobrada maior para outra parte, mesmo que ele ganhe a ação, entendeu? Então, isso é um risco, né, para o cliente, para o advogado, e um risco também para o contador, né? Então, quando a gente é contratado na condição de perito para assistência técnica ou como uma perícia prévia, é um momento muito interessante e delicado, onde pode haver discussões, onde pode haver debates sobre qual a maior viabilidade daquela ação, se há realmente viabilidade ou não há, se é interessante ou enfim, se aquela ação ela vai trazer retornos, né, realmente para quem está interessado na causa. Porque é o seguinte, a gente, de certa forma, a gente está diretamente relacionado com expectativas, né? Uma pessoa que, por exemplo, saiu de uma sociedade, ela quer receber parte dos seus valores investidos ou futuramente poderiam ser recebidos futuramente. Então, ele está criando expectativas de valor. Então, se você diz ali que é 100 mil ou 50 mil, é muita responsabilidade o que você está vinculando para aquela pessoa, porque ela gera expectativa naquele valor e o advogado vai levar aquilo para a justiça. Então, antes de chegar na esfera judicial, a perícia prévia ela é importantíssima para mensurar esse valor, para ter um pé no chão, né, um balizador para dizer assim, o que de fato a gente pode pedir é isso, ou o que de fato acontece é que eu achava que eu tinha direito, né, o cliente achava que tinha direito, mas que após realizar toda a, todo o exame da documentação que ele possuía, foi comprovado que na verdade ele não tinha direito. Era só uma insatisfação ou algo do tipo, que acontece também. Então, a perícia prévia ela é importantíssima dentro da esfera judicial e extrajudicial. E como eu falei, né, como o contador pode atuar dentro da perícia? O contador, ele pode ser o perito do juiz, né, que é aquele auxiliar da justiça, que vai obedecer ao que está previsto no Código de Processo Civil enquanto auxiliar da justiça, que vai estar sujeito a impedimento, a suspeição,
né? O que é impedimento de suspeição? É tudo aquilo que vai gerar suspeita na atuação daquele profissional. E o que é que gera suspeita? Vai gerar suspeita aquela condição em que poderia haver interesse no resultado da ação. Por exemplo, uma parte da ação é meu parente. Meu parente não, né? É parente do perito. Uma parte daquela ação, o réu ou o autor, tanto faz, vai ser amigo ou inimigo do perito. Então, tudo isso, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, claro que a justiça não está duvidando das pessoas, mas por precaução, tende-se a evitar qualquer tipo de influência, né, na execução dos trabalhos. Então, nesse sentido, o perito do juiz ele está sujeito a esse impedimento, a essa suspeição, para que não haja, para que o laudo não seja tendencioso a nenhuma das partes, tá? Na condição de assistente técnico, não existe esse impedimento, né? O assistente técnico é aquele profissional, contador, que vai ser contratado por uma das partes para poder elaborar um parecer, pode ser um parecer prévio, né, da ação, ou pode ser um parecer sobre o laudo pericial, né, depois da execução da perícia pelo auxiliar do juiz, e que esse contador vai estar auxiliando o advogado. Ele vai poder pensar em estratégias junto com o advogado. Claro que estratégias dentro do aspecto legal, dentro do aspecto fundamental, que seja bem fundamentado tecnicamente, mas ele vai ter uma maior liberdade, querendo ou não. Porque o perito do juiz ele vai estar delimitado ao que está sendo pedido ou determinado na sentença, né? Pedido nos quesitos, ou seja, nas perguntas que as partes fazem e necessitam de esclarecimentos, né, dos pontos que estão controvertidos ou não. E o assistente técnico ele vai estar mais livre, inclusive para fazer as perguntas para o perito. Então, existe essa diferença. Existe uma outra diferença também, que o perito do juiz ele precisa ser uma pessoa física, ele precisa ser o perito, né? Uma pessoa responsável por executar aquele trabalho. E o assistente técnico ele pode ser contratado na condição de pessoa jurídica, então existe também essa diferenciação. E existe a condição do calculista, né, que algumas pessoas associam ao assistente técnico, mas eu acredito que seja algo mais pontual, né? O calculista é aquele que vai fazer o cálculo, que vai liquidar uma sentença, que vai ser contactado por um advogado e falar assim, você faz um cálculo de revisão de banco, né, de financiamento, você faz um cálculo trabalhista, você calcula a hora extra, e é um trabalho mais pontual, né? É um cálculo que você elabora e entrega. Eu, particularmente, né, nas oportunidades que tive em ser contratada como calculista, eu sempre entreguei com parecer. Por quê, Mariana? Porque, primeiro, que isso diferenciava meu trabalho, né? Segundo, que isso me proporcionou um crescimento muito grande, porque isso me fazia eu mesma interpretar o que as planilhas estavam dizendo. Então, eu não entregava só o valor final. Eu vinha, descrevia como é que eu fiz, demonstrava os documentos que eu utilizei, o tempo que eu executei, como eu executei o trabalho e chegava à conclusão. Então, tudo isso foi criando um amadurecimento para que eu chegasse ao ponto de elaborar laudos, né? Sentisse confiança em elaborar laudos e pareceres. Opa, voltei. Vamos continuar a apresentação. Então, é... e a perícia contábil, né? Muita gente pergunta o que é que eu preciso saber? Eu preciso ter uma especialização, né? No caso, título de pós-graduação, eu preciso fazer cursos específicos de perícia contábil. E aí eu trago uma questão, né, de conhecimentos importantes e conhecimentos necessários. O que são conhecimentos importantes? São conhecimentos que te trazem, vamos dizer assim, know-how, né? Você, quando traz para um debate, né, uma reunião
súmula, uma legislação, uma jurisprudência, você cria, né, um know-how diante da pessoa que está ali com você, do cliente, do advogado, né? Então, já hora diferenciado, é importante você saber disso. Mas eu digo com toda a convicção que são coisas que a gente aprende na prática, né? Muitas vezes o próprio advogado direciona, eu quero o cálculo dessa maneira. Tem advogado que já vai procurar o que você acha, como é que você já trabalha. Então, são coisas que a gente acaba aprendendo, pesquisando, estudando. Mas quais são os conhecimentos necessários para atuar com perícia contábil? Os conhecimentos necessários, eu posso dizer com certeza, que são alguns artigos do Código Civil, né? Alguns artigos do Código de Processo Civil, né? Principalmente aqueles vinculados ao auxiliar da Justiça, e as normas de perícia contábil, tanto a norma PP01, que é a do perito, como a da perícia, que é a TP01, que sofreram, inclusive, renovação, né, recentemente, e que são normas que direcionam tanto a execução dos trabalhos de perícia como a conduta do profissional perito. E nessas normas, a gente tem modelos, a gente tem orientações, a gente tem indicação dos procedimentos utilizados na perícia. Então, são coisas necessárias de saber, né? O Código de Processo Civil ele traz os prazos que a gente deve cumprir, os procedimentos que a gente deve realizar. Inclusive, as normas de perícia estão muito bem alinhadas com o Código de Processo Civil, no que tange, por exemplo, a comunicação de início da perícia, né? O perito, enquanto auxiliar da justiça, ele tem que dar o direito das partes de acompanhar a execução da perícia. Então, ele tem que emitir um termo de comunicação de início da perícia e enviar para as partes ou comunicar nos autos do processo, deixando livre, né, que as partes marquem um dia para poder ir acompanhar o trabalho do perito. Então, isso está previsto no Código de Processo Civil e está previsto também nas normas de perícia contábil. Então, são conhecimentos necessários para executar. É importante que se saiba como se dá a prática pericial. É muito importante para que o profissional iniciante não se perca em prazos, né? Não se perca em procedimentos mais simples, porque é complicado você estar iniciando a carreira e deixar passar esses pontos pequenos. Mas tudo isso também, com um estudo específico da matéria, a gente consegue aplicar no dia a dia tranquilamente. Quais são as habilidades de um bom perito, né? Eu trouxe aqui leitura e interpretação, né, do ponto de vista de que perito, o perito ele vai trabalhar essencialmente com provas. Né? O perito não faz provas, não traz provas novas para o processo. O perito pega as provas já existentes ou pede nova documentação, caso seja necessário, e vai trazer para o laudo o exame dessas provas. Então, para a gente fazer esse exame, a gente precisa ter uma leitura e interpretação muito boa, né, da matéria dentro do aspecto da legislação, né, dentro do aspecto do contratual, se a gente estiver analisando contratos, dentro do aspecto contábil, se a gente estiver analisando demonstrações contábeis. Então, a leitura e a interpretação, elas são essenciais na atividade do perito. A diligência, né, que é justamente você dar celeridade às coisas, você diligenciar um documento que precisa, você entrar em contato com a parte, você entrar em contato com alguém que tem algum documento, mas que precisa. Claro que tudo isso que você realiza em uma diligência, você tem que comunicar no laudo, né, para não deixar em aberto a possibilidade de desconfiança em que você entrou em contato com a parte, pediu tal documento e isso favoreceu alguma da parte. Claro, o perito tem que ser independente, né? O perito na condição de perito do juiz. Então, a diligência é extremamente importante porque a perícia ela não pode deixar de ser realizada, né? O perito não pode deixar de entregar o laudo porque a parte não entregou o documento. Se o perito pediu uma vez, não entregou, pede duas, pede três, pede direto nos autos do processo, vai na vara, conversa com o juiz. Essa diligência é importante, porque a perícia precisa ser concluída. Mesmo que no final, por exemplo, não tenha acesso a documento nenhum, tenha que realizar a perícia só com documentação limitada, mas que isso esteja claro no laudo, que não foi por culpa do perito, entendeu? A questão da organização, a gente não trabalha com um processo só, a gente trabalha com diversos processos, com diversos prazos, com diversas, às vezes, até matérias, né,
dentro de um mesmo espaço de tempo. Então, a organização é essencial para que os trabalhos sejam realizados e entregues dentro do prazo. E dentro disso, eu já puxo a próxima habilidade, que é o planejamento, né? Para você ter a organização, você precisa se planejar muito bem e executar o seu planejamento muito bem. E o planejamento da perícia, ele começa desde quando você vai propor seus honorários. Quando você propõe seus honorários, você examina o tempo que você vai gastar naquele trabalho. Você examina os documentos, você prevê os documentos que você vai examinar para a realização daquele trabalho. Você prevê a equipe que você vai ter para a execução daqueles trabalhos. Então, todo esse planejamento, desde quando você é contactado para pegar um orçamento, no caso, uma proposta de honorários, tem que haver esse planejamento para que você inclua isso na sua organização. E você consiga, inclusive, cumprir os prazos, porque trabalhar com perícia é trabalhar com prazos, principalmente prazos processuais. Afinidade com Excel e planilhas, porque frequentemente a gente vai ter necessidade de recalcular algo, rever algum ponto, né? Ou esclarecer algum ponto mediante a apresentação de planilhas. Claro que perito não refaz contabilidade, mas diante da necessidade de destacar algo que foi feito equivocadamente e apresentar o valor correto, vai ser necessário que o perito apresente uma planilha. Então, existe esse ponto. Existe a capacidade interpretativa e objetiva. Por quê? Eu repeti meio que a interpretação lá em cima, mas eu trouxe essa capacidade interpretativa e objetiva, trazendo mais para o aspecto jurídico, né, da legislação. Porque o que acontece? A legislação ela tem uma linguagem mais complexa, né, menos comum, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado no dia a dia. E isso permite que a gente, às vezes, vamos dizer assim, não consiga compreender muito bem, mas o perito ele precisa ter essa capacidade objetiva de ler, ele precisa interpretar aquela legislação ao pé da letra, para que ele não gere novas possibilidades de interpretação daquela lei, porque ele vai, na hora de colocar em prática o que está previsto, né? Está prevista a correção, por exemplo, de um fundo, né? Vamos dizer assim, o PASEP, está previsto em uma legislação. Naquela legislação específica, eu tenho que interpretar ela objetivamente, ao pé da letra, o que está previsto ali. E não ficar imaginando que pode ser algo, pode ser outra coisa. Uma outra habilidade é a escrita clara e coerente, e está diretamente ligado com o tópico de baixo, que é a didática. Por quê? Porque o laudo e o parecer vai ser escrito para uma pessoa que não é expert naquele assunto, né? O laudo e o parecer vai ser escrito para esclarecer a matéria técnica daquele conflito. Então, você tem que ter didática, você tem que escrever como se escreve para alguém que não conhece, né? Você tem que escrever claramente, sem ser, claro, evitando ser prolixo, mas escrever sempre de forma mais detalhada possível e clara, com coerência entre as afirmações, e trazer um laudo conclusivo, né, para quem está lendo. Porque sempre lembrando que quem vai ter acesso àquele material é uma pessoa que não tem domínio daquela informação. A interpretação da legislação. Isso aqui vai linkar com o que eu falei da capacidade interpretativa e objetiva, por conta do que eu falei, né? A interpretação da legislação, ela precisa de independência e imparcialidade. Ela precisa ser uma interpretação, como diria o Zaparrog, uma interpretação literal, lógica e semântica, ou seja, ao pé da letra. O perito em contabilidade, nomeado ou indicado, né, o juiz na condição de nomeado ou indicado assistente técnico, ele não interpreta a lei para dizer o mérito, né? Essa atribuição ela é exclusiva do juiz. Quem vai julgar quem está certo, quem tem direito ou não, é o juiz. O perito em contabilidade ele interpreta a lei para obter uma referência vinculada à escrituração dos atos ou fatos patrimoniais que geraram a demanda. Né? É como eu falei, existe lá na lei uma determinação, uma orientação de como deve ser realizada a atualização de um determinado valor,
A gente não vai dizer se tal parte que deveria atualizar fez certo ou errado. A gente vai dizer que é dessa forma que tem que ser. E aí o juiz vai decidir se ele fez certo ou se ele fez errado. Se estiver de acordo com o que a gente levou no laudo, significa que ele fez certo. Se não estiver de acordo, significa que ele equivocadamente não realizou a evolução correta, certo? Aí eu coloquei até um exemplo aí embaixo, por exemplo, atenção. O trabalho do perito contábil, ele não está vinculado à matéria de mérito, tá? Por exemplo, dentro da validade ou não de um crédito tributário. O perito não vai dizer assim, dentro de uma perícia tributária, se o auditor autuou de forma correta ou não. Ele vai dizer, né, dentro da matéria fática contábil, se houve irregularidade ou não na escrituração fiscal e contábil. Porque se houve irregularidade na escrituração contábil e fiscal, vai ficar claro para o juiz que aquele crédito não tem validade. Ou se aquela escrituração foi realizada de forma errada ou equivocada, vai ficar claro para o juiz que aquele auto de infração, né, ou aquele crédito tributário está sendo cobrado, ele tem validade. Então, assim, não é algo que a gente vai decidir, a gente não vai dar a decisão. O contador, na condição de perito, ele vai trazer a legislação ao pé da letra e enquadrando ela, né, fazendo uma referência vinculada à matéria fática contábil. E aí vamos para a parte prática, né? Aí já entendi, quero saber como é que eu começo, Mariana. Como é que eu tenho nomeação, como é que eu conquisto o cliente? Primeiramente, né, como a gente está muito a gente está direcionando essa palestra muito para a área de perito juiz, eu tenho que dizer que, assim, é necessário ter inscrição nas varas, né? Nesse caso, a gente precisa ter inscrição na vara estadual ou federal, das demandas da Fazenda Pública dentro de uma perspectiva da perícia tributária. Mas, por exemplo, se a pessoa quer trabalhar com perícias financeiras, então ela já tem que procurar as varas cíveis, né? Se ela quer ser perito ou perita dentro de umas demandas trabalhistas, ele tem que procurar a Justiça do Trabalho. Então, você tem que estar inscrito nessas varas, nesses tribunais. Como é que faz a inscrição? Depende, né? Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos para a Justiça Estadual um cadastro eletrônico que a gente faz no site do Tribunal de Justiça. Mas é interessante também que você faça o quê? Se apresente, né? Se apresente nas varas. Leve, não digo nem levar trabalhos já realizados, mas se apresente trabalhos já realizados no sentido de dizer assim, olha, eu já trabalho com isso. Ou, por exemplo, se a gente estiver falando de alguém que não tem experiência, mas que tem experiência, por exemplo, na área fiscal, tributária, e fale, eu conheço dos tributos, porque eu tenho experiência, por exemplo, no escritório e tal. Tudo isso é importante para levar referência para o juiz. O juiz ele precisa de referência na hora de fazer a sua nomeação, porque ele precisa de alguém com confiança técnica. E outra parte muito importante em tudo isso é a questão da indicação de peritos parceiros que já conhecem o trabalho. Dentro desse aspecto, eu trago uma habilidade muito importante que eu não citei anteriormente, mas que é o network. O network é essencial para qualquer área onde a gente deseja crescer, né? Onde a gente deseja expandir nossos conhecimentos e nossa rede, porque o network está diretamente vinculado à divulgação do nosso trabalho. Então, com outros peritos, com outros contadores, com advogados, porque nada se compara à indicação boca a boca, né? Você entregar algum trabalho, ou você ter um know-how dentro de um conhecimento técnico específico, e outra pessoa fala assim, eu conheço alguém que falou disso, ou fulaninho falou daquilo. Isso é muito importante dentro da perícia, tá? E, principalmente, dentro desse outro tópico, né, de como conquistar cliente, como assistente técnico, né? Você precisa ter conhecimento de escritórios de advocacia que atuam, eu coloquei dentro da área do direito tributário, claro que para pessoas que têm interesse em trabalhar com perícia tributária. Mas se você tem direito, ou se você tem interesse em trabalhar na área contábil, né, na área civil, para fazer questões de revisão de contratos, né? Você tem que buscar os escritórios que trabalham nessa área, escritório que é especializado em direito do trabalho,
né? Então, aquele amigo que é advogado, né? Fala com ele que você faz cálculo, que você está estudando para fazer perícia. Esse network, essa troca, né? As pessoas precisam saber o que você faz. Não adianta se inscrever no tribunal ou na vara específica e ficar aguardando nomeação. Você tem que também correr atrás, né? Buscar peritos que já atuam, falar, ó, não tem um trabalho aí para fazer com você. Ou ao contrário, né? Buscar cursos práticos, isso é muito essencial, é importantíssimo. E dentro desses cursos práticos já tentar buscar alguma experiência, né, com o professor, né, enfim, existem diversas oportunidades de ganhar essa experiência e ir aumentando o network e conquistando clientes a esse ponto. E aí, outros dois exemplos, por exemplo, o primeiro, o em cinza, que está nesse lado aqui, ele vai estar. É o seguinte, foi uma pessoa que falou comigo, falou, bom dia, Mariana, tudo bom? Aqui é a fulaninha, que é sua amiga, né? É o seguinte, eu estou precisando de um perito que tem experiência em um cálculo revisional de contrato bancário, me indicaram você. Ou seja, eu não conhecia essa pessoa. Na verdade, o que está grifado ali é o seguinte, ela falou que é não sei quemzinha, e é amigo de não sei quemzinha, não sei quemzinha, não sei quemzinha, que é sua amiga, entendeu? E aí isso foi um network, né? Um boca a boca, que essa pessoa não chega nem a ser do mesmo estado que eu. Para vocês verem o nível. E aqui embaixo eu trago uma nomeação, né, foi como perita do juiz para uma vara da Fazenda Pública aqui em Salvador. Essa vara foi federal. E eu só recebi a nomeação porque eu fui na vara, eu levei meu currículo, né, eu conversei com a diretora. Minha primeira nomeação, inclusive, só saiu depois que eu conversei com ela. Ela me ligou e falou, vem aqui para a gente conversar. Eu fui lá, conversei com ela, ela falou, vou te nomear em um processo para te testar. E aí eu fiz o processo e aí estou recebendo nomeações desde então. Quanto cobrar, né? As pessoas têm muita dúvida com relação aos honorários periciais contábeis. Existe a tabela, né? Existe a tabela que é recomendada aqui em Salvador, na Bahia. A gente tem do Sindiconta, o SESCAP, a tabela da ABAP, né? Que é a Associação de Peritos da Bahia. Então, existem esses balizadores que são importantíssimos, que a gente pratique, inclusive, para a gente manter uma média do que se cobra na região. E existem também aquelas perícias onde os honorários eles são prefixados ou arbitrados. O juiz simplesmente diz, nomeio Mariana Aras com os honorários de, exemplo, R$ 1.000 para executar a perícia e assim descreve qual é a perícia que ele quer que eu execute. E existe aquela condição também onde você vai elaborar sua própria proposta de honorários. E a proposta de honorários, ela é mensurada, né? O valor da proposta é mensurado a partir do volume e complexidade da matéria onde você vai periciar. O que você vai periciar, né? Você vai examinar, por exemplo, qual é o período, quantos contratos tem, ou, por exemplo, se é um trabalhista, se é hora extra, quanto tempo, né? Se é uma contábil, se é uma tributária, quantos anos, né? Se, por exemplo, passam 5 anos desde quando entrou com a ação, ou seja, se a ação é de 2014, retroage 5 anos e mais de 2014 até hoje. Então, é um longo período. Então, consequentemente, os seus trabalhos vão ser proporcionais ao período periciado. Então, os seus honorários têm que ser de acordo com o volume de trabalho que você vai ter. É importante se especializar, né? Nós temos a área trabalhista, a previdenciária, financeira, o contábil, tributário. Dentro da contábil, a gente tem mais um bocado de área. Dentro da tributária, a gente tem mais um bocado de tributo. Enfim, dentro da financeira, a gente tem tanta área para atuar, né? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, financiamento. Então, é importante se especializar? Sim. Minha resposta é sim, porque assim, mesmo que você se especialize em tudo, mas um de cada vez, porque o perito é aquele profissional que é expert em trazer a solução, não digo solução, desculpe, mas em trazer o esclarecimento necessário para aquela matéria ou para aquele conflito, né, para aquele ponto controverso. Então, você não tem como estudar tudo de vez. Para você entregar um bom trabalho, você precisa entregar um trabalho bem fundamentado, né? Então, você não vai estudar, você está com 10 perícias, com prazo uma de 20 dias, uma de 30, uma de 15 dias,
Então, você não vai conseguir estudar tudo de vez. Então, tentem ir passo a passo, né? Comecei com a trabalhista, estou me sentindo confortável, agora eu posso ir para a previdenciária, fazer curso, estudar, ler livro, continuar pegando as demandas trabalhistas, porque já é uma área que eu estou confortável. Claro que a gente nunca sabe tudo de uma determinada área. Por mais especialista que a gente chegue, a gente nunca vai chegar ao ponto de saber tudo. Então, a gente se sente, às vezes, confortável em determinada área, né? A gente executa de forma mais rápida os trabalhos, pela prática, mas, com certeza, a gente consegue associar ela, né? Conciliar ela com a área que a gente está aprendendo e buscar demandas dessa nova área. E aí, estou confortável em trabalhista previdenciário, agora eu quero explorar financeiro. E assim por diante, ou não, Maria, eu trabalho na área contábil, né? Gosto muito de sociedades anônimas, dessa lei, gosto muito dessa área societária, então eu vou explorar exclusivamente perícia contábil. Tudo bem também, mas seja especialista em perícia contábil. Gostei muito de perícia contábil, já estou confortável, surgiu uma demanda de tributário. Estude muito o tributário e faça aquela demanda, né? Claro que é isso que eu estou querendo reforçar. Você pode? Pode, né? Cada um escolhe como é que vai atuar, mas do ponto de vista que o perito é o profissional é que experte e da responsabilidade que existe, né, dentro de um trabalho de perícia, né, do peso que existe em um laudo pericial, que é aquele documento que vai subsidiar a decisão de um juiz, eu recomendo que se especialize área por área. Como saber quais documentos pedir, né? Ah, recebi uma demanda, não sei nem o que pedir. Às vezes acontece, né? A pessoa está ali na primeira experiência dela. Primeiro ponto, você tem que entender qual é a matéria que você vai periciar, né? Ah, é tributária, tá? Mas é qual tributo, né? É o ICMS, é um ISS, é um PIS/COFINS, é uma exclusão de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, é um contrato financeiro, mas qual contrato financeiro é? É um CDC? É um cheque especial? É um cartão de crédito? Então, você tem que entender a matéria. Entendi a matéria, Mari. É um CDC, né? O empréstimo é aquele que a gente vai no caixa eletrônico e tira, né? O crédito direto ao consumidor. Entendi a matéria, eu quero agora saber qual é o objeto e o objetivo da perícia. Vou revisar a taxa de juros, vou ver se teve incorporação de juros no saldo devedor. Então, eu tenho que entender o objeto, porque aí eu vou entender, por exemplo, eu vou pedir contrato, vou pedir evolução da dívida. Ah, o cliente está inadimplente, vou pedir parcelas pagas e parcelas vencidas, né? Tudo isso a gente vai saber o que pedir só depois que a gente souber o que a gente tem a fazer. E entender também qual é o período de extensão dos trabalhos. São 5 anos de contrato, são 2 anos de contrato, é um contrato de 15 anos, porque é um sistema financeiro de habitação, né? A pessoa comprou o apartamento lá em 1997. Então, eu tenho que entender desde quando esse trabalho vai exigir exame documental, para poder saber o que pedir. Importante, devem ser pedidos todos os documentos necessários para a comprovação dos fatos e realização da perícia. Por quê? Porque a perícia é exame de documentos de prova, né? O perito não cria prova, né? O laudo pericial não é mais uma prova. O laudo pericial é a demonstração, né, do exame daquelas provas. E quem é que tem que apresentar a prova? É o litigante, né? Quem tem que apresentar provas a favor de quem está reclamando é o reclamante. Quem tem que demonstrar suas provas em favor de quem está sendo acusado é o reclamado. Então, o perito vai pegar essas provas dos dois lados e vai examinar, né? O perito não vai criar prova para nenhuma das partes, até porque o perito é independente. Ele não pode, de maneira alguma, criar provas que vão favorecer um ao outro. Se a gente está falando, por exemplo, dentro de uma assistência técnica, onde, por exemplo, o perito, né, na condição de assistente técnico, é contratado para elaborar um parecer prévio, esse parecer é prova, né, dentro do processo. Mas esse parecer, ele não é do perito do juiz, né? Eu estou falando dentro do perito na condição de auxiliar da justiça, ele exclusivamente vai examinar as provas já contidas nos autos ou os documentos que foram apresentados posteriormente, que foram pedidos por termo de diligência. O termo de diligência é justamente é o termo necessário
que deve ser enviado às partes ou juntado ao processo, para que se possa pedir, né, os documentos necessários para dar continuidade ou dar início àquela perícia. Porque existe um termo específico no termo de diligência. Nesse termo de diligência, você vai identificar o processo. Primeiro, você vai direcionar quem você está contactando, né? A pessoa, o assistente técnico, ou a pessoa responsável da empresa, ou o advogado até. Enfim, quem está indicado no processo que você deve direcionar. Você vai indicar essa pessoa, identificar o processo, se identificar, né, Mariana Aras, contadora, regularmente registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o número tal, perita do juiz nomeada conforme decisão, despacho, folhas tal do processo, vem respeitosamente pedir os seguintes documentos necessários para a execução da perícia contábil e assim listar os documentos. É importante colocar um prazo, né? Existe na norma de perícia contábil um modelo para isso, inclusive. Então, a gente tem que fazer uso também do que o próprio conselho fornece para a gente. Então, existe o modelo do termo de diligência, né? Eu falei aqui de cabeça o que a gente já pratica, eu falei assim por alto, mais ou menos. Colocamos o prazo, colocamos o endereço, tanto o endereço físico como o endereço digital, né? E-mail, telefone, foi disponível em qualquer um desses meios, assinatura, envia. Enviou, não teve resposta, o que é efetivo fazer? Conversa com o juiz, né? Protocola nos autos do processo. Hoje em dia, com o processo eletrônico, está muito mais fácil a velocidade dessas informações. Inclusive, eu geralmente prefiro protocolar no processo, por quê? Porque demonstra diligência para o juiz ou para a juíza. Demonstra que eu estou dando seguimento, que eu estou sendo diligente perante aquela nomeação, perante a confiança dele em mim, em executar a perícia. E às vezes você manda o termo de diligência, a parte não cumpre um prazo, ou diz que vai te enviar, ou pede 30 dias para te enviar, e aí você fica na sua zona de conforto, né? Você não, mas assim, a pessoa fica na zona de conforto, porque a parte pediu o prazo, e aí o juiz está sem entender, o juiz está sem saber que você pediu documentação. Então é importante você informar tudo isso nos autos. Inclusive, quando a parte pede prazo para entregar a documentação. Por onde começar a perícia? Entender a essência do litígio e o ponto controverso, né? Entender a essência. Quando você entende a essência, você consegue desenvolver, né? Então, vá por partes. Elabore um mapa do processo. O que é um mapa do processo, Mariana? É você desenhar como é que as coisas estão acontecendo ali. Primeiro, o que vai acontecer no processo? Houve uma petição inicial. Na petição inicial, quem foi que pediu? Mariana Aras pediu. O que Mariana pediu? Mariana Aras pediu para rever um contrato de financiamento de imóvel. Então, tá. Mariana pediu sobre qual alegação? Mariana disse que o banco X Bolinha cobrou taxa de juros de 5%, sendo que a taxa média que o Banco Central permite é 2%. Mariana pediu também X coisas. Então, a gente tem que fazer uma mapa de processo. O que o Banco X Bolinha falou com relação ao pedido de Mariana? Quais foram as datas que isso aconteceu, né? Qual foi a data que Mariana entrou na justiça? Qual foi a data que a justiça citou o banco? Qual foi a data que o banco respondeu? Qual foi a data do contrato de Mariana? Então, tudo isso bota no mapa, né? Escrever. Por quê? Porque, primeiro, é importante que você tenha a noção geral do processo. Segundo, quando você estiver redigindo o seu laudo, você não vai precisar ficar folheando o processo ou passando páginas se for eletrônico para procurar as coisas. Você vai no mapa e vê assim, o contrato está na página 16, vou no contrato na página 16. Dá celeridade na execução da perícia. Então, quando você elabora o mapa, né, realiza o planejamento da perícia, organiza a documentação necessária para pôr em ordem, né, tudo que vai ser examinado, entende e se atém ao que está sendo pedido e questionado. Porque muitas vezes a gente está na condição de juiz, a gente desculpa, perito do juiz, e a gente acha, né, que poderia ser pedido algo mais, ou aquela parte tem direito a algo mais, ou não teria direito àquilo que o juiz condenou, mas o perito do juiz não tem essa capacidade de se envolver nisso. Ele está ali para executar o que está sendo pedido ou questionado pelos quesitos, né? Se não foi pedido ou se não foi questionado, ele tem que fazer exatamente o que está sendo pedido a ele. Se você está como assistente técnico, você pode alertar ao seu cliente, né? Peça isso, tem possibilidade de pedir aquilo,
tem possibilidade de questionar isso, então você já tem essa liberdade maior dentro do aspecto legal e técnico permitido, né? E ético também. A independência do perito. O perito ele precisa ser imparcial nos limites da sua competência. E isso daí está diretamente ligado com o que eu acabei de falar, né? A diferença de juízo de valor e juízo de fato. O perito não tem que fazer juízo de valor, não tem que julgar a causa. Quem julga a causa é o juiz. O perito ele vai fazer juízo de fato. Ele vai pegar as evidências e ele vai trazer dentro do aspecto técnico se aquilo está de acordo com o que está previsto tecnicamente na sua execução ou não. E o juiz vai julgar. E aí eu trouxe um trecho, né, de um livro do Wilson Zaparroli, que é o livro dele, Compliance e a Perícia Tributária e Criminal, que é o seguinte: a regra consuetudinária é: cabe ao todo processo judicial provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu cabe provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como impõe o artigo 333 do Código de Processo Civil. Assim, deve o perito evitar a metamorfose de se transformar em produtor de provas a favor de um dos litigantes. Em outras palavras, o perito ele deve se ater ao que foi pedido ou determinado pelo juiz ou determinado nos quesitos elaborados. E para fechar, eu gosto de falar sempre dos riscos e responsabilidades dos cálculos e da perícia. Porque às vezes a gente é procurado para falar assim, é só um cálculo. Não é só um cálculo aqui rapidinho, só atualização monetária, só uma aplicação de juros de moro. E eu gosto de frisar que, gente, não é só um cálculo, tá? Existe risco, existe responsabilidade, existe tudo isso dentro do aspecto social, né? Porque você está lidando com a expectativa do cliente, com os valores monetários que cada um tem que arcar, né? Existe uma responsabilidade ética perante os seus colegas de trabalho, perante a sua classe, né? Existe uma responsabilidade profissional, né, que está diretamente ligado com a ética. E existe uma responsabilidade legal, que ela é a civil, administrativa e penal, né? O perito, ele pode ser condenado, né, caso ele venha a causar prejuízo para alguma das partes, ele pode vir a ser réu em uma ação, né, do ponto de vista penal. Ele pode ser, ele pode sofrer dentro do conselho, o juiz ele pode tirar ele da vara, né, perito que não cumpre prazo, perito que entrega laudo inconclusivo, perito que é tendencioso nos laudos, né? O juiz ele pode tirar ele da vara, ele pode fazer uma queixa para o Conselho Regional de Contabilidade daquele perito, daquele contador, para que ele seja alvo de uma investigação. Ou ele pode ser réu, né? Como eu falei, de uma ação se ele vier a causar prejuízo para as outras pessoas. Então, há uma responsabilidade muito grande, não é um trabalho pontual que acaba ali, é um trabalho que vai repercutir para outras pessoas. Então, essa foi a mensagem final, né? Eu deixo aqui os meus contatos. Mais uma vez agradeço pelo convite, mais uma vez agradeço por estar aqui. Me coloco à disposição nas minhas redes sociais, em qualquer outro meio em que a gente possa se encontrar eventualmente. E espero que você tenha gostado. Curta também assista também as outras palestras que estão muito ricas. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Parabéns por esse evento fantástico. E espero ter colaborado. Muito obrigada a todos e até mais. Vou parar aqui a apresentação. Tchau, tchau.